Olá, 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 meus amigos, tudo bem? Professor Guilherme De Luca, mais uma vez adentrando, pedindo licença para chegar na tua casa, para chegar no teu lar, no teu trabalho. Não sei onde você estuda, não sei como você estuda, com quem estuda. O importante é que você tenha esse momento pessoal de muitas informações, muito conhecimento que será trocado. Com certeza eu também aprendo muito com vocês, até mais do que vocês com o professor. Tenho certeza disso. Peço que você atente-se bastante para a nossa aula de hoje. Nós falaremos de aspectos relevantíssimos no nosso processo civil. E você pode ter a sensação, já vou adiantar desde logo, que essa aula se assemelha bastante com a nossa aula de execução por quantia certa. Porém, nós vamos detalhar um pouco mais a execução dos títulos extrajudiciais. Isso que será abordado na sua particularidade, nas suas peculiaridades, nos seus pontos centrais e objetivos. E se você ficar com alguma dúvida, se você tiver alguma questão que queira rebater, corre lá nas minhas redes sociais, corre no meu Instagram, deixa eu colocar aqui para vocês, corre no meu WhatsApp. Esse grupo de WhatsApp que nós temos é justamente para que possa te inserir na minha lista de transmissões. Você vai receber notícias jurídicas, você vai receber notícias processuais, do mundo trabalhista bastante também, porque eu atuo nessa área. Mas já adianto para você que a rede social mais fácil de me encontrar é no Instagram, @profguilherme. Segue lá, dá uma força, troca o like, sigo de volta, elogios na última foto. Vamos juntos, é o meu canal de comunicação com você. Pode mandar mesmo, de verdade, que é o meu compromisso. Muitos professores sequer gostam de divulgar, né, as suas redes. Eu passo até o contato do telefone para não ter erro. Nós estamos aqui, ó, só tem uma tela aí que separa o professor do aluno que está sentado, assistindo, com essa vozinha ardida que ele tem. Mas você é uma pessoa forte, vai conseguir e vamos prosseguir com a nossa disciplina. Vamos começar a falar um pouquinho, então, da nossa execução. Mas eu queria abordar sobre a nossa execução tradicional. Quando nós falarmos de execução de título extrajudicial, ela não vai acontecer de forma imediata, você já sabe disso, mas ela vai implicar na formação de um processo autônomo, na execução extrajudicial, porque se for na judicial, ela é uma continuidade da fase cognitiva que nós tivemos do processo. Agora, quando nós estamos na extrajudicial, o procedimento ele pode modificar um pouco de acordo com a obrigação que for imposta no título. Então, impõe dizer que um título gerado de alimentos ele tem uma forma de execução, contra a fazenda pública terá outra, e assim sucessivamente. É isso que você tem que ter em mente. O Código de Processo Civil atual, ele regulamenta a execução dos títulos extrajudiciais, no que tange entrega de coisa, no que tange cumprimento de obrigação de fazer ou cumprimento de obrigação de não fazer, por quantia, contra a fazenda pública e, obviamente, a de alimentos. Todas essas, elas são tratadas, obviamente, na nossa execução que nós estamos abordando. Quando nós tratarmos da nossa execução, é interessante que você possa observar a existência de alguns aspectos comuns para todas as espécies de execução por título extrajudicial. E esses aspectos se baseiam na seguinte ideia. Em todas as situações, cabe ao credor formular o seu requerimento por meio de uma petição inicial. É o papel do credor fazer isso. Nessa petição, ela deverá vir acompanhada de um título executivo. Sim, cabe ao credor trazer isso. E, obviamente, se estiver em termos, aí sim, o juiz ele determinará a citação do executado. É isso que acontecerá. Com a citação do executado, o que acontece, obviamente? Decorre as numerosas consequências que nós temos no texto da lei, que pode se basear inclusive na penhora, que pode se basear em todos os demais atos que visa justamente a satisfação do crédito do credor. Nós vamos tratar, obviamente, da petição inicial, da citação do devedor e dos efeitos dessa citação. Nós vamos falar dos aspectos comuns a todas as formas de execução por título extrajudicial. E, obviamente, falaremos das peculiaridades e das espécies de cada uma. Coloca aí no seu caderno que o primeiro aspecto comum que nós vamos abordar com bastante detalhamento é a nossa petição inicial. Vamos iniciar a nossa análise tratando da bendita da petição. De Luca, o que tem nessa petição de tão interessante que eu preciso saber? O processo de execução,
ele sempre será desencadeado por uma petição inicial. Essa petição inicial, deixa eu até colocar aqui o nosso slide da petição inicial. Lá na petição inicial, o autor ele pode formular todas as suas pretensões, ele pode colocar todas as suas ideias. A execução ela nunca vai se iniciar de ofício, até porque como que o juiz vai saber da existência de um título extrajudicial? Tem nem como. A nossa execução, quando for apresentada por meio de uma petição inicial, ela deverá preencher todos os requisitos legais e, obviamente, os requisitos adicionais que estão previstos no nosso CPC. Lá no nosso Código de Processo Civil, conforme eu vou colocar na tela, necessita-se da presença dos artigos 319 e 20 do CPC, colocar os fundamentos da execução e a causa de pedir. Muito embora na prática colocar os fundamentos nesse caso é muito simples. Qual que é o fundamento? Não pagou. Qual que é o artigo? Não pagou? Executa. É essa a lógica que nós temos. E o artigo 798 fala que cabe à parte indicada os requisitos específicos da nossa execução. Vamos pensar o seguinte, então. Quando nós temos um título executivo em que a dívida ela se baseia, ela se fundamenta na causa que se tornou a execução necessária, no caso, o inadimplemento do devedor, obviamente ela terá a força necessária para que se torne uma questão executiva no âmbito processual nosso. Além deles, que nós temos nos artigos 319 e 20, os requisitos impostos, nós temos o artigo 798, conforme eu li para vocês, que ele traz os requisitos específicos para nós iniciarmos a execução, para darmos andamento na execução. É fundamental, nessa hipótese, que o credor ele indique o tipo de pretensão que pretende ver satisfeita. Coloca lá, é um dos requisitos. O tipo de pretensão que você quer a satisfação. E que variará, obviamente, esse tipo de pretensão de acordo com a obrigação que for contida no título. Há também a necessidade de indicar qual o tipo de provimento executivo e qual o bem da vida que almeja-se com essa execução. Então, esses são os requisitos específicos que nós estamos tratando. Outro ponto que eu quero falar com vocês é que o objeto da execução ele tem que ser líquido, certo e exigível. Repete comigo, líquido, certo e exigível. O objeto da execução depende desses elementos. Quando nós falarmos de dinheiro, é preciso que a execução ela se inicie acompanhada do memorial discriminado de cálculo. Esse memorial ele deverá indicar a correção monetária, ele deverá indicar a taxa de juros que foi aplicada, os termos inicial e final de incidência da correção monetária e da taxa de juros atualizada. Ele também deverá indicar o período da capitalização dos juros, se for o caso, se for exigível, e especificar os descontos obrigatórios realizados. Não é possível admitir a prévia liquidação, isso não é possível, não tem essa chance. E a inicial, quando nós tratarmos dela aqui conforme estou discorrendo para vocês, ela deve indicar sempre o que, professor? O valor da causa. Tem que trazer isso para a gente, sim, é importante. Esse valor da causa, ele deve corresponder ao conteúdo econômico da pretensão. É muito simples de encontrar um valor da causa numa ação como essa, porque o valor da causa não se fundamenta no objeto da ação. Pois bem, aqui o nosso valor da causa corresponde ao conteúdo econômico do título executivo. É isso que você tem que ter em mente. A nossa peça inicial, ela deverá vir acompanhada também de documentos considerados como indispensáveis para a propositura da execução, destacando entre eles o mais importante, que é o título executivo extrajudicial, e também os outros documentos essenciais para a propositura, de uma ação. Quais são? A procuração, comprovante de recolhimento de custas iniciais, ou se for o caso, a declaração de hipossuficiência, com todas as suas formalidades e particularidades impostas pelo Código de Processo Civil. O artigo 801 do CPC, que você vai fazer a leitura com certeza, o que ele tem, professor? O que ele fala? Ele estabelece que a petição inicial que estiver incompleta, ou se faltar algum documento na petição inicial que é indispensável, cabe ao juiz conceder um prazo de 15 dias para que esse vício possa ser sanado, corrigido. Se você não cumprir esse prazo, a sua petição inicial será indeferida. A gente pensou que vergonha a gente ter uma petição inicial indeferida por causa de erro e não corrigiu?
pior é você errar. Obviamente, todo mundo pode errar e coloca a culpa no estagiário, mas o pior disso é você errar, ter a oportunidade de corrigir o seu erro e mesmo assim não fizer, mesmo assim se manter inerte. Aí é burrice, me desculpa. Então, a lei ela concede, a lei ela é boazinha, ela fala 15 dias para que esse vício seja sanado, sob pena de indeferimento. É isso que acontecerá. Agora, quando tiver tudo ok, tudo certinho com a nossa petição inicial, aí o nosso juiz ele determinará a citação do nosso executado. Citação do executado é outra matéria que eu quero colocar na tela para vocês. Quando nós falarmos da citação do executado, em todas as hipóteses de execução que se baseiem em título extrajudicial, o executado ele tem que ser citado, pois não houve uma fase precedente, como acontece na execução judicial, havendo a necessidade, a ciência de um processo e dos termos da petição inicial. Então, já que nós vamos iniciar um processo, basicamente, deve-se haver a petição discriminando os fatos, fundamentos e pedidos, e com isso teremos a citação. Todas as formas de citação que estão previstas no nosso Código de Processo Civil serão admitidas na nossa fase de execução. Inclusive, aquela que é baseada por carta. Sim, é por carta. Que, obviamente, no nosso Código de Processo Civil, no finado Código de Processo Civil, não era admitido. Agora, se a nossa citação acontecer por mandado, se houver suspeita de ocultação do devedor, aí a citação, meu filho, por hora certa. Então, se você deve estar se escondendo, citação por hora certa acontecerá. Na nossa doutrina, como você sabe que no direito tudo é motivo de confusão, tudo é motivo de intriga e discórdia, lá na nossa lei, ela falava que havia uma corrente doutrinária que negava a possibilidade de citação por hora certa no nosso processo civil, na fase de execução. Todavia, você vai fazer a leitura depois da súmula 196 do STJ. A súmula 196, ela deixa claro que essa questão ela já foi superada, que pode sim acontecer a citação, não vem com esse mimimi, com essa graça não, que pode citar o bendito do devedor. Continuando aqui a nossa análise, eu quero tratar com vocês sobre os efeitos da citação válida. Quais são as consequências que a nossa citação, que acontece de modo correto, certinho, regular, ela ocasionará no nosso processo. A citação válida no nosso processo de execução, ela produz os mesmos efeitos que nós temos no processo de conhecimento, primeiramente. É os mesmos efeitos que acontecem lá, acontecerá aqui. De modo que eles virão enumerados no artigo 240 do nosso CPC. Isso acontecerá. Obviamente, quais são esses efeitos, professor, baseados no artigo 240 que nós vamos tratar? Eu coloquei para vocês no esqueminha quais são os 3 efeitos na tela, que é a indução de litispendência, interrupção da prescrição e constituição do devedor em mora. Vamos falar de cada um deles primeiro, vamos tratar das suas particularidades. Eu quero falar para vocês do primeiro, que é a indução da litispendência. Pode voltar aqui para mim. Na indução de litispendência, ele terá grande relevância para a gente verificar a possibilidade de fraude à execução. Isso ele é muito importante em razão disso. Para que a alienação de bens capaz de reduzir o devedor à insolvência possa ser considerada como fraudulenta, autoriza o juiz, portanto, nos nossos próprios autos, o quê? Declarar a ineficácia. Isso é possível, sendo indispensável, sendo essencial que o devedor ele tenha sido citado. Tem que haver a citação do devedor, tem que acontecer isso. O credor, ele pode se basear a sua análise na leitura do artigo 799, inciso 9 do nosso Código de Processo Civil. Ele pode fazer isso sim. E ele também pode fazer a leitura do artigo 828, também do CPC. Nesse caso, a partir da leitura e interpretação de ambos os artigos, servirá justamente para antecipar a data de partir de qual foi a ocorrência da fraude. Ele baseará, seguindo esses critérios, nós poderemos considerar quando aconteceu a fraude, quando ela ficou caracterizada e registrar a certidão de admissão da execução. Esse é o nosso primeiro efeito, que é a indução de litispendência.
O segundo efeito que nós vamos tratar também é a interrupção da prescrição. A citação ela serve para isso. Interrompe a prescrição, sendo que vale as mesmas regras que existam para o processo de conhecimento. Aqui nesse momento é o despacho que ordena a citação que interrompe o prazo prescricional. Entretanto, é importante você mensurar que as tomadas de providência para que seja feita no prazo estabelecido no texto legal, ou seja, aquele prazo de 10 dias, a eficácia interruptiva que nós estamos tratando retroage da propositura da demanda. Entendeu? Aconteceu essa citação, nós temos essa possibilidade de retroagir. Artigo que você vai fazer leitura, 802 do CPC. Era um P ali, a intenção é que fosse um P, mas saiu tudo menos um P. Outro efeito que nós temos da citação válida de Luca, qual é? Constituição do devedor em mora. É importante para que possa incidir os encargos da mora, tais como juros e também a multa. Esse elemento é importante para isso. Mas a citação, ela só constituirá o devedor em mora se ele já não estiver anteriormente nessa situação. Quando nós falarmos de obrigações a termo, haverá a mora, vai anotando isso aí, desde a data do vencimento. Sim, haverá mora desde a data do vencimento nessa situação de obrigações a termo. Nas obrigações que decorram de atos ilícitos, haverá a mora desde a data do fato. Súmula é um assunto pacífico 54 do STJ. Vai ter erro, né? Vai saber acertar facilmente uma questão dessa na prova. Se não houver a constituição anterior, o devedor ele estará obviamente em mora a partir do momento que acontecer a sua citação. É isso que você tem que mensurar. Uma vez que nós podemos estudar essas consequências da petição inicial, citação e os efeitos da citação, eu queria falar para vocês um pouquinho do processo de execução para a entrega de coisa certa. Como que acontece essa bendita dessa questão? O que nós podemos estudar em relação a isso? Deixa eu mudar aqui o slide para vocês, que fala da coisa certa. Quando nós tratarmos da coisa certa, tenha em mente que ela é aquela que se fundamenta na lei. E a lei, quando a lei a individualiza, ela determina as situações. A coisa é fundamentada no texto legal e ela é uma coisa certa porque ela é individualizada, determinada no momento que se propõe a execução. É muito simples. Ela distingue-se da coisa incerta. Por quê? Porque a coisa incerta, nós não temos essa determinação, nós não temos a certeza do que se trata aquele objeto de execução. Ela distingue-se, portanto, já que ela vem determinada. Ela é determinada pelo gênero e pela sua quantidade, diferente da obrigação de coisa incerta, onde isso não é possível. O processo de execução que nós estamos tratando para entrega de coisa certa, ele é fundado também na base dos artigos 806 e seguintes do Código de Processo Civil, que você vai fazer a leitura. Nossa, professor, se eu soubesse que tinha tanto artigo assim na sua aula, nem ia assistir, era só ler artigo. Ué, quer o que para sua prova? Tem que ler artigo, não tem jeito. Tem que fazer a leitura. É o jogo, é o game, então tem que se preparar para isso. No caso da nossa execução de coisa certa, a ordenar a citação é papel do juiz fixar também os honorários advocatícios devido caso ocorra a satisfação da obrigação. Com a citação, também acontecerá a ocorrência do prazo de 15 dias, cuja contagem ela será feita na forma dos artigos 231 do CPC, para que o devedor satisfaça a obrigação entregando a coisa. É isso que acontecerá de particularidade. No mandato, no mandado, não é mandato, é mandador, constará a ordem de emissão da posse também, ou os casos de busca e apreensão, caso a obrigação, obviamente, não seja satisfeita. Isso que acontecerá. Ainda, nós temos a situação onde o devedor ele poderá entregar a coisa, e uma vez que ele entregar a coisa, haverá satisfação da obrigação, e nessa entrega da coisa, anota-se, será lavrado um termo, e esse termo, ele constará também o pagamento dos honorários, extinguindo toda execução, ao menos que ela possa prosseguir para ressarcimento de eventuais frutos, de eventuais prejuízos, caso em que seguirá a forma e a quantia, a forma de execução por quantia normalmente.
Essa é uma situação. Ainda nós temos a possibilidade onde o devedor ele não entregou a coisa, em caso que se cumprirá de imediato a ordem de missão da posse. Se tratando de bem imóvel ou de busca e apreensão, se for um bem móvel. Bem imóvel, nós temos a situação que envolve a nossa imissão. Bem imóvel, busca e apreensão, que consta do mandato de citação, obviamente, anexo um ao outro. O juiz ele pode ainda valer-se da multa como meio de coerção. O juiz tem esse papel quando ele verificar as situações onde envolve a ocultação de bens por parte do devedor. Ah, meu filho, às vezes o devedor, na hora de não pagar a dívida, ele faz de tudo. Ele inventa todas as situações possíveis para enrolar o pagamento. Acontece mesmo. Agora, caso a entrega da coisa ela se tornar impossível em razão do perecimento, ou porque se deteriorou o bem, ou por qualquer outra situação, o que acontece? Haverá conversão em perdas e danos com a liquidação incidente para a apuração do quanto devido. Isso será possível de acontecer também. Se alienada a coisa, quando ela já for litigiosa, por exemplo, será expedido um mandato contra o terceiro que adquiriu, que foi objeto dessa alienação. Então eu tenho um carro que é objeto da minha execução. Aí o que acontece? Eu esperto vou lá, vou vender esse carro antes que tomem. O que vai acontecer? Obviamente, poderá se expedir um mandato contra esse terceiro que adquiriu o bem, porque o bem não é dele, ele comprou mal. Quem compra mal, paga duas vezes. É isso que acontece. Independente do comportamento que for adotado pelo devedor na execução, ele terá um prazo de 15 dias também para opor os seus embargos. É isso que acontecerá. Se perguntar na sua prova qual que é o prazo de oposição de embargos, 15 dias. É 15 dias do processo civil, não vai confundir com o processo de trabalho, não vai confundir com nada. Processo civil, a lei ela diz que ele terá um prazo de 15 dias. Nos termos do artigo 231 do CPC, que dispõe essa regra. E, obviamente, independente de acontecer a entrega do bem ou não. Nesses embargos, o executado ele poderá alegar qualquer matéria em sua defesa. Ele tem também a importância de demonstrar a possibilidade de alegar que ele teve a boa-fé, que ele fez benfeitorias necessárias e úteis e que lhe dá direito à retenção prevista no artigo 917, inciso 4º do nosso CPC. 917. Ficou PC, menos CPC ali na tela, não tem problema. Nesses casos que nós estamos tratando, o devedor ele deverá pôr embargos pedindo que o juiz ele suspenda o cumprimento do mandado de busca e apreensão ou que suspenda também a emissão da posse, se tratando de bem imóvel, perdão. Tudo isso com fundamento nessa ideia de direito de retenção. Agora, se o juiz perceber que há nos autos elementos que indicam a existência desse direito, ele o fará, obviamente, e preservar o bem das mãos do executado, até que aconteça ressarcimento de todas as benfeitorias que foram realizadas nesse transcurso, nesse andamento que nós estamos tratando. Não ocorrendo embargos ou eles forem julgados improcedentes, a busca e apreensão ou a emissão na posse tornar-se-á definitiva. É isso que acontecerá. Se o bem ele estivesse deteriorado ou ele não pudesse ser localizado, aí converte-se em perdas e danos, nos termos do artigo 809 do nosso CPC. Essa distinção você tem que ter na sua cabeça para não errar. Por favor, não erra isso, não. Vamos falar do processo de execução quando nós tratarmos de coisa incerta também? Já falamos da coisa certa, agora nós queremos falar da coisa incerta. E a coisa incerta aqui não é na vida de muitas pessoas, não, que está uma incerteza, mas sim da nossa obrigação. É disso que nós estamos executando. A coisa incerta, nos termos legais, é aquela que é ignorada ou é aquela que é desconhecida. Nós temos essa ideia em relação a ela. Mas ela é determinada por gênero e pela quantia, nos termos do artigo 243 do CPC. A particularidade que nós temos no procedimento da execução, no que tange a esse processo de execução, para entrega de coisa incerta, é que nós temos que individualizar a coisa. E isso acaba sendo difícil, já que é uma obrigação incerta. O artigo 244 do nosso CPC, ele diz pra gente
que nas coisas determinadas pelo gênero e pela quantidade, a escolha da obrigação ela será pertencente ao devedor. Agora, se o contrário não resultar do título da obrigação, obviamente, mas não poderá o devedor ele dar uma coisa pior e nem será obrigado a prestar uma melhor. Ele tem que dar o que é certo, não é melhor nem pior, aquilo e pronto, acabou. Outra questão que eu queria falar com vocês é que, em consonância com esse artigo que nós mencionamos, o artigo 811 do CPC, ele estabelece que o devedor ele será citado também para que em 15 dias ele entregue a coisa determinada pelo gênero e pela quantidade, e já individualizada, obviamente, se a ele competir essa escolha. Agora, se caber ao credor escolher o que ele quer de bem, ele fará a individualização por meio da petição inicial. É muito simples o procedimento. Independente de quem for escolher a coisa para se entregar, a parte contrária sempre poderá impugnar essa escolha. Qual que é o prazo para a parte impugnar? 15 dias. Após o juiz, ouvirá o perito se houver necessidade e sentenciará e decidirá sobre a nossa execução. Deluca, e no caso das obrigações de fazer e não fazer? No caso das obrigações de fazer e não fazer, elas vêm regulamentadas pelo artigo 814 do nosso CPC e seguintes. 814 e seguintes. Primeira, informações. Quando nós tratarmos das obrigações de fazer, são aquelas que o devedor ele compromete-se a realizar-se uma prestação que consiste em atos, em serviços, independente desse serviço ou ato ser de natureza material ou imaterial. Nesse caso, elas irão se distinguir das obrigações de dar. Por quê? Porque nessas o interesse do credor ele não está no fazer da propriamente dito da coisa. O que interessa ao credor nessa situação é a restituição da coisa e não a conduta do devedor. É isso que você tem que ter em mente. Agora, nas obrigações de fazer, o interesse ele se fundamenta nas atividades deles e nas suas qualidades, que são as qualidades pessoais e que podem adquirir grande importância. É isso que você tem que entender para a sua prova. É muito importante você distinguir entre as obrigações de fazer fungíveis e as obrigações de fazer infungíveis. As obrigações de fazer fungíveis são aquelas que, muito embora elas possam ser assumidas pelo devedor, qualquer pessoa poderá cumpri-la. Então, ela não vai levar em consideração a qualidade pessoal, mas sim o cumprimento da coisa. Agora, se tratando de obrigações infungíveis, são aquelas que somente o devedor poderá cumprir. Quer um exemplo? Eu fechei com o Leonardo da Vinci, ele está vivo, ele não morreu, que ele vai pintar minha parede do quarto. É uma obrigação infungível. Por quê? Porque eu quero o Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci era pintor? Era, né? Ele fez a Mona Lisa. Oh, tô ficando louco. Leonardo da Vinci foi lá e pintou minha parede. E, com isso, é uma obrigação infungível, porque ele é espetacular, o serviço dele é único. Agora, se eu pegar o Zé da Silva, ninguém vai ficar ofendido com o Zé da Silva. Então, se eu pegar o Guilherme Deluca para pintar a parede, o que acontece? É uma obrigação fungível, porque não importa se vai ser o Guilherme Deluca, o Matheus, o Ricardo, o Sebastião. O interessante é que pinte a parede. É essa a distinção. Obrigação fungível de infungível depende da qualidade da pessoa. Se eu estou contratando a pessoa pela qualidade, é infungível. Se eu estou contratando somente para executar o serviço, é fungível. É isso. Essa distinção ela tem grande importância porque as execuções de fazer fungíveis e infungíveis, elas podem usar os meios de coerção distintos, sendo que somente a primeira módulo que nós tratamos, ele pode se valer do meio de subrogação, ou seja, passar para que outro cumpra a obrigação, porque ela é justamente fungível. Só elas autorizam a prestação por um terceiro, no caso, que não seja o devedor propriamente dito. É possível acontecer. Agora, nas obrigações infungíveis, elas poderão se valer dos meios de coerção se, obviamente, haver a necessidade. Agora, se esses meios de coerção forem ineficazes, restará a conversão do cumprimento da obrigação na indenização por perdas e danos. A execução específica das obrigações de fazer fungíveis, elas prescindem da participação do próprio devedor. O devedor está ali participando. Enquanto das obrigações infungíveis, ela exige a sua colaboração, ela exige o seu cumprimento. Isso é um ponto central, é um ponto importantíssimo. No próximo bloco, depois de todas essas considerações que nós estamos tratando,
eu vou falar com vocês um pouquinho da execução das obrigações de fazer fungíveis, qual é o procedimento adequado. Então, essa nossa temática dessa aula, ela será dividida em duas partes. Dê continuidade no próximo vídeo, que nós falaremos um pouco mais. Eu espero você num clique de mouse. Tchau!